A paz do Senhor a todos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Olha nós aqui mais uma vez para juntos batermos aquele papo de crente. E hoje o Papo de Crente está iniciando uma série com um tema. A Bíblia diz? Isto mesmo, a Bíblia diz. Olha aqui, durante esta caminhada, eu já ouvi alguns falarem que a Bíblia dizia sim, quando ela estava dizendo que não. E muitos dizendo que a Bíblia dizia não, quando na final ela dizia sim. E hoje nós iremos iniciar com um personagem bíblico, o Estevão. A Bíblia diz que Estevão, no momento do apedrejamento, ele olhou para os céus e viu os céus abertos. Isso mesmo. Fique conosco e que Deus os abençoe em Jesus. Hoje o Papo de Crente irá falar sobre Estevão. A Bíblia diz que Estevão, no momento do apedrejamento, ele viu os céus abertos, como muitos dizem. Mas antes de nós falarmos sobre Estevão, nós te pedimos, se inscreva nesse canal, você que não é inscrito, aperte o sininho para que você receba as notificações e deixa aí aquele joinha, aquele like para abençoar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com a tua família, com os teus amigos, com os irmãos da tua igreja, enfim, fica conosco. Durante muito tempo, nesta caminhada cristã, eu sempre ouvi e vi grandes pregadores em congressos, conferências, simpósios, enfim, sempre pregando e fazendo até ensinações, nos púlpitos sobre a morte de Estevão. E sempre dizendo que Estevão, no momento do apedrejamento, ele olhou para os céus e viu os céus abertos e viu Cristo à direita de Deus sentado no trono. E durante muito tempo eu também entendia dessa forma e cria, porque eu também, além de ler a palavra e não entender claramente, eu ouvia muitos pregadores falar a respeito disto. Eu estava fazendo uma leitura bíblica 2 anos atrás, fazendo uma leitura analiticamente, eu percebi que isso de fato havia acontecido com Estevão. A sua morte, seu apedrejamento, e que ele tinha visto os céus abertos, mas algo estava fora de ordem. E a primeira vez que eu vi, eu confesso que eu fiquei um pouco pasmo, porque eu não tinha até aquele momento ouvido ninguém falar contra. E tampouco eu não vi nenhum comentário, nenhuma enciclopédia, em nada. Eu só vi isso realmente na Bíblia. Mas com isso eu fiquei curioso. E eu comprei um comentário bíblico e fui analisar, comprei outro, fui analisar, enciclopédia, enfim, eu fui estudar analiticamente o que o texto estava dizendo, porque a vida toda eu sempre ouvi falar que Estevão viu os céus abertos no momento do apedrejamento. E eu fiquei tão maravilhado com aquilo porque eu estava descobrindo um recente, e não foi ninguém que me disse, foi eu mesmo. Lendo a palavra, vi que era diferente como muitos pregadores estavam falando. Certo, também veio o medo. Como eu vou falar isso na igreja? No momento que eu for pregar sobre esse personagem, sobre Estevão. Como é que eu vou dizer que é diferente, já que há anos os irmãos, muitos, claro, a gente sabe que muitos, por estudarem a Bíblia, realmente ser amante da palavra, entende de que Estevão não viu os céus abertos no momento do apedrejamento. Sabe como aconteceu. Mas há muitos irmãos simples que a vida toda sempre entenderam de que Estevão viu sim os céus abertos no momento do apedrejamento. E eu confesso que quando eu falei isso, até foi na escola dominical, eu vi alguns irmãos, seu olhar, maravilhado com aquilo. E também percebi, no olhar de alguns irmãos, que estavam meio apreensivos, pensando, será que ele está falando certo? Será que não está falando? Será que ele está equivocado? Mas nós vamos entrar nesse contexto como aconteceu. A Bíblia nos fala sobre Estevão a partir do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos.
No versículo 8, a gente vê Estevão, um homem cheio, um jovem, cheio do poder de Deus, que pregava na ousadia do Espírito Santo, fazendo sinais, maravilhas, prodígios, e pregando aquilo que os judeus haviam crucificado há pouco tempo antes, falando sobre Jesus. Jesus, o Filho de Deus, lá de Nazaré. Então, quando os religiosos da época, quando ouviram isso, tramaram, fizeram algo para condenar Estevão. Pagaram até algumas pessoas para que levantassem falsos testemunhos contra Estevão, dizendo que Estevão havia blasfemado contra a lei, ou seja, contra Moisés, e havia blasfemado contra o templo, contra Deus. E nisso levaram Estevão ao Sinédrio para julgarem, naquele embate, né? E Estevão, sim, ele segura a sua fé, né, com veemência, ele continua pregando a Cristo, e acima de tudo, Estevão ele vai de contra ao sistema religioso, que a gente sabe que até nos dias de hoje, infelizmente, há muito sistema religioso e não é fácil combater, né? Mas Estevão batia contra o sistema da religião na época. No capítulo 7, no versículo 48, Estevão ele diz para os judeus da época de que eles estavam preocupados apenas com aquilo que era por fora. Ele diz, olha, vocês estão preocupados com o templo, sendo que Jesus não habita em templos feitos de mãos humanas. Você se preocupa com o templo, mas você não se preocupa com a justiça de Deus. Você se preocupa com a liturgia, com a religião, né, com os costumes, com a lei, mas você não se preocupa com o amor ao próximo. No capítulo 7, no versículo 51, Estevão faz uma acusação que para a época era uma acusação terrível. Vocês são incircuncisos de coração. Isto era uma ofensa tremenda para os judeus. Está comparando os judeus a um incircunciso, ou seja, está dizendo você é igual a um gentio. Assim como o gentio não é circuncidado, vocês são incircuncisos, porque vocês são de coração. Vocês são circuncidados da carne, mas o coração de vocês são incircuncisos. E isso para os judeus é uma ofensa tremenda. No versículo 52 do capítulo 7, Estevão vai mais fundo, chamando ele de traidores. Vocês são traidores, vocês são homicidas. Vocês mataram os profetas que vieram antes de vocês. E os pais de vocês também mataram os profetas. Os pais de vocês não deram crédito ao que Moisés falou. No versículo 53, ele diz, olha, vocês não guardam a lei de Deus. Vocês guardam sim o costume. Vocês guardam a lei humana. Vocês guardam os costumes litúrgicos. Mas tudo isso que vocês fazem é só aparência. Porque o coração de vocês não é nada disso. Vocês são incircuncisos de coração. E em meio àquele embate, a Bíblia diz, no capítulo 7, que nós iremos trabalhar, como ocorreu a morte de Estevão, de que nesse contexto, no capítulo 7, no versículo 54, no momento daquele embate, Estevão, ele está no Sinédrio. E no Sinédrio, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olha para o alto, para os céus, com os olhos fixados no céu. No versículo 54, a Bíblia diz que Estevão, ele viu no Sinédrio, olhando para o céu, ele viu os céus abertos e viu Cristo à direita de Deus em pé. E quando Estevão olha para os céus no Sinédrio e vê os céus abertos e Cristo à direita de Deus em pé, Estevão ele fala em alta voz: eis que eu vejo os céus abertos. E o que Estevão fala? O que Estevão fala é o que irá levar Estevão à morte. Porque no Sinédrio ele diz: eu vejo Cristo, aquele a quem vocês mataram, o Filho de Deus. Ele está à direita do Pai e está em pé. Então, quando os judeus, os religiosos, os escribas, os homens da época, ele ouve Estevão falar a respeito disso, de que ele viu Jesus, aquele a quem os próprios judeus crucificaram,
eles têm como blasfêmia. Diz, olha, ele está blasfemando contra Deus. Porque aquele que nós matamos não é Cristo. Aquele que nós matamos é um impostor, um mentiroso, um falso profeta. Então, quando Estevão verbaliza que estava vendo Cristo à direita de Deus, então os homens da época pegam Estevão, tiram Estevão do sinédrio, levam Estevão para fora da cidade, e quando chega fora da cidade, Estevão é apedrejado. Mas nós iremos ler aqui o que a Bíblia diz. 7 de Atos, do capítulo 54, olha como a Bíblia narra tudo em sua ordem. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no versículo 54, diz assim, ouvindo eles istos, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os seus dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no altos céus e viu a glória de Deus. E Jesus estava à sua direita. E Estevão disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Aí agora vem contando como foi. E lançando-o fora da cidade, versículo 58, e lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que invocavam e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, Estevão adormeceu. Então, Estevão, no momento do apedrejamento, ele não viu os céus abertos. Pelo contrário, no momento do apedrejamento, Estevão faz uma oração igual a de Jesus, quando Jesus na cruz disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois Jesus falou, Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Então, no momento do apedrejamento, Estevão, ele faz esta oração, com as seguintes palavras, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E depois Estevão termina falando, Pai, não lhe imputes este pecado. Estas foram as duas palavras que Estevão usou no momento do apedrejamento. Mas Estevão, no momento do apedrejamento, não viu os céus abertos. Os céus abertos, Estevão viu isto muito antes. Estevão estava dentro da cidade, Estevão estava dentro do sinédrio, sendo julgado pelo povo da época, ou seja, pelos religiosos. E no momento do julgamento, Estevão viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus. E por isto, quando ele vê e diz o que estava vendo, os religiosos têm isso como uma blasfêmia. Pegam Estevão, levam para fora da cidade e o apedrejam. Eu tenho certeza que isso que nós estamos falando, é claro que muitos estudiosos sabem dessa sequência e desta forma. Mas sim, existem muitas pessoas que ainda pregam e acreditam que Estevão viu os céus abertos no momento do apedrejamento. Assim como eu, por muito tempo, ouvia desta forma e entendia. O Papo de Crente espera que com este tema, com esta mensagem, você tenha aprendido, adquirido mais um pouco de conhecimento. Nós estamos fazendo tudo isso com humildade, simplicidade e com muito amor. Espero que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.